e é uma grande responsabilidade falar aos irmãos, e por isso eu gostaria de me colocar nas mãos de Deus, conforme o pastor orou, para que Deus me use e que eu consiga não atrapalhar a fluência do Espírito Santo, para que me use esta noite. Lembro-me quando vim pregar pela primeira vez, lembro a segunda e a terceira, não lembro outra, mas eu me lembro que na primeira vez que eu vim pregar, eu usei uma frase da Idade Média, de um pregador famoso, que dizia: evite o púlpito como quem evita o inferno, a menos que você tenha convicção de que Deus o enviou para pregar. Então, apesar da minha limitação, apesar da minha fraqueza, eu tenho convicção que Deus me enviou para pregar. E eu peço a Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, que o seu Espírito me use neste momento, e que a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, para que nesta noite seja ricamente abençoado com a palavra de Deus. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, agora quero fazer a apresentação de uma grande luta entre dois grandes guerreiros. Um é famoso, muito famoso, homem de grandes batalhas. Ele é um gigante, jamais perdeu uma batalha. Quando fala em lutar contra ele, os seus rivais estremecem e não aparece nenhum homem para combatê-lo. Ele é o maior e o mais vencedor de todos os homens. A terra treme diante dos seus pés. Ele é o maior, ele é o gigante, ele é Golias. E do outro lado, o desafiante, um pequeno desconhecido, um pastor, um homenzinho que cuida de ovelhas, sem perspectiva, nunca lutou uma batalha. Ele não é famoso, a sua família não é famosa. É um pequeno, um desafiante, Davi. E aí então, ele se dispõe para a batalha. 1 Samuel capítulo 17, o versículo 49. Está na primeira parte da Bíblia. 1 Samuel capítulo 17, versículo 49. Davi. Podemos ler no telão, todos juntos. Quem quiser ler na sua Bíblia, não tem importância se a versão está um pouco diferente, mas vamos seguir ao meio da corrigida fiel. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Peraí, vamos começar de novo. Eu não me fiz entender bem. Vamos ler todos juntos. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda que achou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Acontece que aquele jovem pastor, literalmente pastor, cuidava de ovelhas, nunca tinha enfrentado uma batalha desta na vida. Mas o seu trabalho não era simples, o seu trabalho era árduo. Ele era o mais jovem da família e ele tinha que proteger o rebanho contra inimigos naturais. Quem sabe contra um leão, quem sabe contra um animal feroz. Uma coisa que um israelita deveria saber fazer muito bem era usar a sua funda. E aquele jovem, enquanto ele estava em um momento de paz, ele afiava a sua aljava. Ele aperfeiçoava a sua técnica de usar aquela baladeira. E ele se aperfeiçoou de tal maneira que ele tinha certeza que a sua arma secreta funcionaria e que ele não erraria, e que de uma só ele derrubaria o mais poderoso inimigo que já pisou na terra, o homem mais temível, mais terrível, o maior de todos os gigantes. Todos nós temos grandes desafios na vida, mas quanto maior for o nosso desafio, mais aperfeiçoada tem que ser a nossa mira, a nossa fortaleza.
queremos vencer grandes batalhas, não devemos esperar o dia da guerra. Em tempo de paz, temos que amolar a nossa pontaria. Temos que aperfeiçoar aquilo que nós sabemos fazer. Eu não sei qual o dom, ou qual o talento, ou aquilo que você tem de melhor. Eu não sei, mas alguma coisa você tem. Não seja só bom no que você faz. Eu até diria, seja o melhor no que você faz. Mas aí talvez eu desmerecesse e fortalecesse a competição que talvez não seja própria para a nossa mentalidade, para o nosso pensamento cristão. Então eu diria o seguinte, para corrigir esta frase: seja o melhor que você pode naquilo que você gosta de fazer. Faça de tal maneira que quando você for chamado para realizar o seu grande desafio, você não erre, acerte no alvo. Mire, você pode errar a sua vida inteira, pode errar. Eu acredito que Davi, antes de se tornar o melhor atirador da funda, ele precisou errar muitas vezes. A sua juventude não foi uma juventude ociosa, vendo redes sociais o dia inteiro. A sua juventude não foi ociosa, passando o dia inteiro dentro do quarto. A sua juventude não foi ociosa, porque dentro do seu coração havia um Deus que lhe deu uma visão. Eu fui muito influenciado pela fé cristã quando eu era um adolescente, muito influenciado. E eu não sabia estas coisas que eu estou falando para os irmãos, para a igreja. Eu não sabia. Mas eu pensava que se Deus um dia quisesse me usar, eu teria que estar pronto para que Ele me usasse. E eu não deveria esperar a oportunidade. Eu deveria estar pronto para ela, porque a oportunidade, ela só aparece para quem está pronto. Então a cada dia você tem que estar pronto. Eu um dia era um pastor assalariado de uma igreja, e eu ganhava melhor, talvez, do que eu ganho na Marinha, como oficial. Eu tinha muitos benefícios. O meu salário era um salário bom, mas os benefícios que eu tinha para ser pastor daquela igreja eram melhores, como, por exemplo, poder colocar meus filhos na melhor escola particular da cidade, como poder escolher a melhor casa da cidade, talvez não a melhor dependendo da cidade, mas em muitas cidades a melhor casa da cidade, sim. Um auxílio para andar no carro, um auxílio combustível muito elevado, e sempre que precisasse fazer uma mudança, um valor substancial para fazer. E ainda auxílio para ficar 10 dias em hotel, auxílio da quilometragem, o dinheiro para fazer a mudança, declarando o valor da mudança que o pastor quisesse. E aí então a organização pagava uma assistência médica de top, a melhor que tinha, com todos os benefícios médicos e odontológicos. Mas um dia eu entendi que eu tinha que sair por mais benefícios que eu tivesse. E eu fiz uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer, sem qualquer motivo, a não ser um motivo particular, pessoal, eu e Deus. Eu cheguei na sede da organização, entreguei a minha credencial e disse: eu quero que de baixa, eu não vou mais ser pastor assalariado da igreja. E aí a organização realmente ficou contrariada e tentou impedir que eu fizesse aquilo, que era um grande absurdo. Como que uma pessoa tem coragem de abrir mão de tudo isso em troca de nada? E eu disse: é entre eu e Deus. Eu pedi para Deus se eu deveria fazer isso, e Deus me respondeu: faça isso. E eu fui fazer isso, e eu fiz isso. Isso foi no dia do meu aniversário, no ano de 2004. E dali para frente eu fui pastor da mesma igreja, só que um pastor voluntário, sem salário. E Deus me usou naqueles 5 anos que eu ainda passei naquela igreja, e fiz grandes coisas ali dentro. Eu levei, não foram só centenas de pessoas que eu levei para aquela igreja.
Eu levei milhares de pessoas. Até hoje, muitos irmãos fazem parte daquela igreja, porque eu evangelizei aquelas pessoas. Cheguei a fundar uma igreja, inclusive a minha esposa é fruto desse trabalho que eu fiz depois de ser pastor assalariado, como pastor voluntário. Acontece que às vezes nós fazemos coisas que ninguém pode entender, mas quando temos convicção que estamos fazendo algo porque Deus mandou, não precisamos explicar nada para ninguém. Nós vamos e fazemos, e as consequências nós entregamos nas mãos daquele que nos enviou. E se eu ganhava 10 pessoas para Cristo, eu passei a ganhar 100 pessoas para Cristo. E se eu ganhava 10 mil reais, eu passei a ganhar 0 reais. E muitas pessoas vinham para me entregar dinheiro, dízimo. E eu dizia: irmão, não foi isso que eu ensinei para você. Vai dar o dízimo lá na igreja. Eu não vivo mais de dízimos. Eu sou um pregador itinerante. Eu sou livre da organização, para que Deus me conduza naquilo que Ele quer. E eu não quero mediador entre eu e Ele. E esse pacto que eu fiz com Deus, Deus está honrando. E olha, meus irmãos, daí para frente, muitas coisas aconteceram. E depois eu cheguei a ter 4 filhos. Meu padrão de vida não era baixo. Eu aprendi, durante o tempo da minha vida em que eu não estava lutando contra Golias, eu aprendi a usar a funda da fé. Eu aprendi a usar a funda de tal maneira que Deus não me deixou errar o alvo. Eu fiz a coisa certa e hoje estou aqui para dar testemunho de que eu não errei o alvo. Todos achavam que eu seria derrotado. Um pequeno homem, um jovem homem, não sabe o que está fazendo. Foi a mesma coisa que disseram de Davi. Esse aí vai derrotar Golias. Esse aí, ele não quis usar nem a ferramenta do exército. Ele não quis usar nem a ferramenta do rei. Ele não quis usar uma espada. Ele não quis usar uma ferradura. Ele disse: eu vou de peito aberto e eu vou conseguir a vitória. Queridos irmãos, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira maravilhosa com que Deus nos guiou no passado. Aleluia. Eu só preciso uma coisa de cada um dos irmãos: aperfeiçoe a sua mira. Não importa se você tem 90, 80, 70, 60 anos, não importa, mas esteja pronto, para que na hora que Deus precisar de você, Ele diga: avance, e você esteja pronto para avançar. Agora, como Deus enviará alguém se não há quem esteja pronto para que Ele use? Como Deus poderia usar Davi se ele tivesse negligenciado a sua juventude, sem aperfeiçoar a sua mira? Mas se você tiver, em vez de 80, de 70, se você tiver só 20, ou só 15, ou só 10 anos, você entender isso, é melhor ainda. Porque quanto mais cedo você começar a ser o melhor que você pode sobre alguma coisa, mais longe você vai. Eu só lamento que Davi, depois dessa grande vitória, ele teve inúmeras derrotas que não nos cabe mencionar neste momento. Davi teve derrotas estúpidas, e depois Salomão seguiu os seus passos, e por causa dos dois, Israel cresceu, Israel caiu. A responsabilidade foi deles dois. Mas toda nação tem um herói, e o herói da nação de Israel é Davi. Davi é o maior herói da nação de Israel. Percebam, irmãos, que Davi mudou o pensamento de toda a nação com respeito a Deus e a verdade de Deus. Por exemplo, Moisés tinha dito, e aí vem uma grande polêmica entre os judeus e os samaritanos, justamente por causa
de Davi. Claro, a rivalidade por questões ideológicas, de pensamento, de fé, de crença. Não as outras rivalidades, me refiro a essa. Porque quando Moisés escreveu a lei, ele designou o Monte Gerizim de Samaria como sendo o Monte da Bênção. E o tempo passou, e todo mundo seguia a lei, ou era para seguir a lei, a Torá. Mas quando finalmente veio Davi escolheu Jerusalém, e ali sonhou edificar um templo para estabelecer o nome de Deus. Isso não tinha nada que ver com a lei de Moisés. E quando Jesus veio à terra, agora vamos para o Novo Testamento, eu quero falar de um outro herói, que não é simplesmente um herói como Davi, que não é um guerreiro, que não usou uma funda, que não usou da violência, que não matou ninguém, que não levantou uma espada para ninguém, mas que conseguiu uma vitória muito maior. Aleluia, Jesus. Uma vitória infinitamente maior. Ele não só venceu Golias, como ele venceu o próprio inimigo. Ele venceu a própria potestade das trevas. Ele venceu o mundo. E ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ao dizer estas palavras que estão no Evangelho de João, ele estava dizendo que a vitória dele é a vitória de todo aquele que nele crê. Ele disse: creiam em Deus, creiam também em mim. Se você crê nessas duas coisas, você já tem a vitória. Essa é a vitória intelectual, é a vitória emocional, é a vitória espiritual, é a vitória material, é a grande vitória do homem. É crer em Deus e Jesus, e crer em Jesus. Mas vamos chegar lá. Vamos abrir então a Escritura no Novo Testamento, no Evangelho de João. Aí já mais para o final da Bíblia. Bom, deve aparecer também aqui no quadro para a gente poder ler, mas quem quiser ler na sua Bíblia, João capítulo 4. O versículo 4 diz: o escritor, olha, raramente o escritor do Evangelho de João, ele emite qualquer opinião, raramente. Ele é um escritor bíblico inigualável. Ele, olha, dificilmente ele emite qualquer opinião. Mas veja aqui que ele emite uma opinião. Ele diz que era necessário, falando a respeito de Jesus, ele disse: olha, eu vou escrever aqui. Era necessário para Jesus passar aonde? Passar em Samaria. Em Samaria. Era necessário. Por que era necessário passar em Samaria? Os irmãos conhecem a história. Ele iria encontrar com alguém. E ele chegou a essa cidade samaritana. E ali estava o verso 6, João 4,6, estava o poço de Jacó. Verso 7, veio neste momento então uma mulher samaritana tirar água. Por que era necessário Jesus passar por ali? Porque ele tinha que encontrar a mulher. Por isso que era necessário para ele passar ali, naquele monte de Gerizim. Ele estava pregando em Jerusalém, mas era necessário ele passar por Samaria. A questão, meus irmãos, é que quando o escritor usa certas personagens, quando ele usa nomes, ou quando ele não usa, ele está dando uma mensagem. E o que ele fala do diálogo de Cristo com alguém, porque assim ele constrói a escritura dele, ele constrói essa escritura, mas o que ele está querendo fazer é transmitir ao leitor em qualquer tempo, em qualquer lugar. E ele tinha essa dimensão da perenidade da sua mensagem, que quando o leitor encontrasse esse texto, ele encontrasse Jesus dialogando com a mulher, mas logo ele deveria entender que esse diálogo era com ele mesmo, com o leitor, fosse ele homem ou especialmente fosse uma mulher. Era necessário passar em Samaria. A necessidade dele de passar naquele lugar é a mesma necessidade que ele tem hoje, de que ele passe neste momento, nos sonhos, no pensamento, no coração, na mente de cada um dos senhores, e que neste momento, aos irmãos lerem a Escritura,
se cumpra a vontade divina, que era necessário passar aqui neste momento, que é necessário a cada irmão, ouvir esta palavra, e que é necessário, assim como foi na visão inicial de Davi, culminar com esta visão de Jesus Cristo. Davi não é o herói dos cristãos, é dos judeus. Os cristãos têm um único herói. Quem é ele? Jesus Cristo. Todos podem celebrar Davi, judeus, nós não. Nós celebramos Jesus Cristo. Nós celebramos aquele que venceu o inimigo sem usar uma funda, sem usar uma pedra, sem usar uma espada, sem usar de persuasão humana, sem usar manipulação, grandes discursos ou talentos de manipulação. Nós admiramos e até adoramos, contemplamos aquele que é o desejado de todas as nações. Ele é a resposta às mais necessidades profundas, às necessidades últimas do coração de cada um que está aqui, desde a criança menor até o mais idoso desta casa. Nós só precisamos decodificar a mensagem do coração que clama pelo Cristo. Aleluia. Para dizer que é necessário que Ele passe em nossa vida, que Ele passe nos caminhos da nossa mente, os nossos caminhos neurais, que Ele passe pelos caminhos do nosso coração, para que Ele faça na nossa vida o que fez na vida desta mulher. Materialmente falando, qualquer pessoa pode ser um grande vencedor. É só aperfeiçoar o seu talento. Talvez você precise errar 1000 vezes. Eu fiz o concurso, não passei. E daí? Você está só aperfeiçoando a sua mira. Faça de novo. Não passei de novo. Não tem problema. Você pode errar quantas vezes você quiser. A felicidade não está na conquista material. A felicidade está na busca dos propósitos espirituais. Amém. E esses propósitos espirituais devem ser interpretados de tal maneira que seja o concurso, seja o trabalho, seja a profissão, seja o que for, ele é feito como uma vocação sacerdotal, uma vocação espiritual, para que se concretize na maior amplitude do ser e da humanidade o propósito divino para a vida de cada um. Para cada um de nós há um propósito pelo qual nós devemos realizar a nossa existência neste mundo, seja ela qual for, de dor, de sofrimento, de perda ou de prosperidade. Mas necessitamos, acima de tudo, compreender que o nosso Deus não é matéria, nosso Deus não é materialista, e Ele não se pode medir pela quantidade de dinheiro que tem no bolso ou que tem no banco. Ele deve se medir pela quantidade de satisfação e alegria que há dentro do nosso coração. A alegria da salvação de Deus, ela não depende das coisas externas e deste mundo. Nós necessitamos, como Cristo, compreender que a nossa maior vitória não é a consecução de projetos mundanos ou materialistas. A nossa maior vitória é a consecução glória a Deus, aleluia, de um caminho espiritual que pode e deve se manifestar neste mundo através de obras humanas, para que os homens vendo possam dizer: Deus está com este homem, Deus está com esta mulher. Então, ao encontrar esta mulher no caminho de Samaria, ele disse: eu tenho uma coisa para te dar, que se eu te conceder, e se você beber da água que eu estou te oferecendo, você nunca mais vai ter sede. Amados irmãos e irmãs, a nossa necessidade de compreender esta mensagem, ela é muito maior do que nós até hoje percebemos. O que Cristo tem para nos oferecer não é menos do que tudo, não é menos do que Ele mesmo, não é menos do que isso. E se Cristo não for suficiente para preencher de tal maneira a nossa vida, se Ele não for suficiente para preencher de tal maneira o nosso ser, é porque nós ainda não compreendemos realmente. É porque nós ainda estamos procurando em Samaria ou em Jerusalém aquilo que não poderá ser encontrado nem aqui nem ali. Como ele disse, e esta foi a grande missão de Cristo: tirar Deus de longe e trazer Deus para onde? Para dentro.
para dentro de cada um que nele crê. Então, continuando o Evangelho, lá para o capítulo 14, vejamos o que está escrito. Ele disse: não, a partir do versículo 1, ele disse: não se perturbe o coração de vocês. Não se turbe o vosso coração. Pode deixar o texto aí. Olha que palavra linda. Sabe, irmãos, onde está essa palavra? Evangelho de João 14. Sabe onde mais ela está? Em lugar nenhum. 90% do que este escritor produziu, inspirado pelo Espírito Santo, não está em nenhuma outra parte, nem da Bíblia, nem de qualquer outro livro sagrado. O que este homem escreveu é a mais sublime, a mais gloriosa, a mais profunda, a mais dinâmica mensagem já escrita e endereçada à humanidade. O Evangelho de João é o que há de mais sublime a respeito de textos que existem para a humanidade. Mas está tudo codificado aqui e precisamos decodificar. Precisamos compreender com profundidade cada uma destas palavras. Não são muitas. A Bíblia é muito extensa, mas esse Evangelho não, são só 21 capítulos. Precisamos compreender cada palavra dessas daqui. Necessitamos compreender, não para nos tornarmos conhecedores e sábios, mas para termos noção da dimensão da nossa ignorância e do nosso desconhecimento. Quando ele disse: não se perturbe o coração de vocês, acreditem em Deus, acreditem também em mim, ele está falando aos discípulos. Ora, mas os discípulos estavam com ele porque acreditavam nele, obviamente, mas eles precisavam renovar essa crença. Essa crença deveria ser diferente do que foi até agora. Deveria ser diferente do que foi para Davi, do que foi para Moisés, do que foi para a Samaritana, do que foi para toda a tradição, do que foi até mesmo para João o Batista, que foi para qualquer ser humano. Agora, quem vos falava não era um homem inspirado, era a própria palavra, era o Logos, a palavra encarnada que lhes falava. E ele disse: olha, creiam em Deus, creiam também em mim. Então você tem que crer em Deus, baseado no que eu estou dizendo. Eu sei que você é israelita, eu sei que você está em dúvida se é em Samaria ou em Jerusalém. Eu sei que você tem dúvidas, e essas dúvidas causam perturbações. Saindo do templo, viu um homem cego. Senhor, quem pecou para que nascesse cego? Este homem ou seus pais? Olha quanta perturbação a fé lhes causava. Olha quanta dúvida lhes causava na mente o não saber entender todas as Escrituras. E um entendia de um jeito, adorava em Samaria, outro entendia de outro jeito, adorava em Jerusalém. Outro não adorava em lugar nenhum, foi lá para o deserto. Outros se concentraram e foram chamados de fariseus, outros de saduceus. Havia grandes classes e categorias de crenças, e o mundo judeu estava, como sempre esteve, tremendamente dividido nas suas crenças. Cada um cria em Deus a respeito de um jeito. Mas Jesus disse: vocês querem me seguir, vocês têm que acreditar em Deus como eu acredito, vocês têm que crer em Deus como eu creio. E aí ele vai dizer como é. Como que você vai resolver todas as perturbações da sua mente e do seu coração? Como que você vai encontrar paz e curar a sua alma, curar a sua mente e curar o seu espírito, curar as suas emoções? Como você consegue esta cura, este poder de cura? Olha, se for doença que vem pela falsa crença, ou por uma crença sabotadora, ou por uma crença autossabotadora, só existe uma cura: é crer da forma correta. Bom, baseado em tudo que já foi escrito, a maneira mais sublime, mais aperfeiçoada, mais rebuscada, mais sensacional para se crer é esta daqui. Ele disse: crê em mim. E aí ele vai dizendo: na casa do meu pai há muitas moradas. Percebam, irmãos, que essa foi a mesma transição que ele fez com a mulher em Samaria. A mulher disse: onde devemos adorar a Deus? E ele responde dizendo:
Mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Ele sai de uma transição de Deus para o Pai. De acordo com o Evangelho de João, Deus não quer ser o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Pai. Então a primeira coisa que deve acontecer para aqueles que compreendem a mensagem do Evangelho de João é olhar para Ele como Pai. Aleluia, glória a Deus. Compreende? Pai, é meu Pai. Eu posso dizer, é meu Pai. Eu não adoro um Deus, eu adoro o meu Pai. Por coincidência, o meu Pai é meu Deus. Mas o Pai vem em primeiro lugar. Foi essa transição que Ele fez. Ele é Deus, Ele é Senhor dos exércitos, Ele é todo poderoso, Ele é o Senhor do universo, Ele é tudo para os outros, mas para mim, Ele é em primeiro lugar o meu Pai. Eu não tenho um futuro, porque eu olho para o meu Pai. Foi o que Jesus disse. Ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. A palavra moradas pode ser traduzida corretamente como é na Bíblia, linguagem de hoje. Na casa do meu Pai há muitos quartos. Imagine que o Pai tem uma grande mansão, e esta grande mansão tem muitos quartos, e cada filho terá o seu quarto. Essa foi a visão que Jesus transmitiu aos seus discípulos no capítulo 14 do Evangelho de João. Inédita visão, uma visão que jamais foi passada a ninguém, ou em qualquer lugar, ou alguém jamais descreveu. Falaram de uma nova Jerusalém, de uma cidade santa, falaram de muitas coisas, mas nunca ninguém disse, você está indo para a casa do seu Pai. Se você veio de Deus, você vai voltar para Ele. Se você é o seu filho, você está indo para a casa do seu Pai. Então, meus irmãos, para onde estamos indo? Para a casa do Pai. Isso deve mudar completamente o que os cristãos acreditaram até hoje. Nós estamos indo para a casa do Pai. E percebam que este Evangelho é baseado neste pensamento. Olha como ele começou dizendo que o Verbo, ou Logos, estava com Deus, era Deus, e Ele veio habitar entre nós. Mas Ele não veio ficar para sempre, Ele veio de passagem, Ele estava a caminho. Caminho para onde? Para o Pai. Ele disse, eu vou para o Pai. E eu vou para o Pai. Eu vou, é esse caminho que eu vou. E alguém pergunta aí em João capítulo 14 ainda. Disse-lhe Tomé, versículo 5, Senhor, nós não sabemos para onde você vai. Como saber o caminho? E aí então ele responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Até então esta mensagem não tinha sido dada à humanidade. Veja, Paulo já tinha escrito 33% do Novo Testamento. Os outros percentuais do Novo Testamento, depois que Paulo morreu, foram escritos. Marcos, Mateus e Lucas, todos escreveram. E finalmente, a Bíblia ainda estava incompleta. Ela só se completa quando este escritor coloca no papel o que ele aprendeu durante 100 anos de vida. Com Cristo, 80 anos. Como discípulo de Jesus vivo, 3 anos e meio. Ele viu Paulo morrer, ele viu Paulo escrever, ele viu as igrejas surgirem. Ele viu Marcos escrever, conheceu o texto de Mateus, conheceu o texto de Lucas, conheceu tudo que se podia conhecer. E antes dele morrer, ele tinha um gigante para derrubar. Ele tinha que escrever em grego. Ele tinha que escrever de tal maneira que a sua palavra fosse a palavra final de Deus ao homem, à humanidade. A palavra final de Deus escrita. Ele deveria escrever de tal maneira que o que ele dissesse se aplicasse a qualquer homem, em qualquer lugar, para qualquer religião, em qualquer tempo, que transcendesse a cultura, o ethos, a etnia, a raça. Portanto, ele usa frases que só ele usou em toda a Bíblia. Quer ver uma? Porque Deus amou o mundo. Deus seu Filho, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Vou dizer uma coisa para os senhores e para a senhora: se toda a Bíblia se perdesse e somente este verso fosse preservado, eu diria que nada de tudo que se perdeu estava perdido. Porque não há nada mais sublime do que esta palavra. É que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer ver outra coisa que ele disse muito importante? Ele disse o seguinte: olha, eu tenho um mandamento para vocês. E o mandamento que eu tenho para vocês é o seguinte, está no capítulo seguinte, capítulo 15. Ele disse assim, olha, se os irmãos quiserem acompanhar, está no versículo 12. Ele diz assim, capítulo 15, versículo 12. Inclusive, esse é o único mandamento que ele dá em todo o Evangelho. Não tem outro mandamento, só esse. Ele disse assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Até aí está impossível, mas ele vai tornar o negócio mais impossível ainda, quando ele diz como eu. Então, meus amados irmãos, nós nunca seremos cristãos de verdade. Nós somos um projeto de cristão. Aí não deve se orgulhar. Nós somos tão diferentes de Cristo que nós devíamos até ter vergonha de dizer que somos seguidores dele. Sabe por quê? Olha o verso 13. Pode ler em voz alta. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, em dar a sua vida pelos seus amigos. Alguém aqui deu a vida pelo seu amigo? É isso que caracteriza os seguidores de Cristo no Evangelho de João. Claro, existem outros padrões, mas neste Evangelho aqui, esse é o único padrão. É o padrão daquele que está caminhando para a casa do Pai, ok? Está indo para a casa do Pai. Qual é o caminho? Cristo. Qual é a verdade? Cristo. Qual é a vida? Cristo. Qual é o objetivo, o alvo, o ideal? A casa do Pai. E o outro que está indo comigo é o quê? Se ele é meu pai, esse aqui é meu irmão. Se precisar morrer por ele, eu vou morrer por ele. Então daí eu já tiro a conclusão: Jesus, eu não sou essa pessoa. Talvez eu consiga morrer pelo meu filho, pela minha esposa, eu pense se vou morrer ou não. Pela minha mãe, também vou pensar se vou ou não. Entende, irmãos? Essa é a realidade. Agora, morrer por um de vocês, aí eu tenho certeza que eu não vou morrer. Não estou mentindo, não estou contando piada, é verdade. É verdade. Então como é que eu posso dizer que eu sou um seguidor de Cristo? Eu sou seguidor dele, vindo para cá, para a igreja. Eu sou seguidor dele, indo lá na escola e dizendo eu sou um cristão, lendo a Bíblia. Mas isso não é suficiente para que eu sou um cristão. Então, o que fazer? Como fazer? Ele disse lá no começo, ele disse, tem que nascer de novo. Aleluia, Jesus. Glória a Irmãos, Deus. isso aqui não é sermão de pregador. Isso é uma verdade científica profunda. Esta transformação, chamada pelo Evangelho nascer de novo, não da vontade da carne, não da vontade do homem, não do sangue, mas nascer do alto de Deus, transforma o homem em um novo ser, que não é carne, mas é espírito. Quer ver? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então, se você nasceu de novo, você não é mais carne, você é espírito. Jesus não andava com nada. Não andava com nada. Eu imitei Jesus um tempo da minha vida, quando eu entreguei minha credencial. Eu disse, eu vou fazer que nem Jesus. Não, meu Deus, eu vou andar sem nada. Não quero salário, não quero nada. Eu vou viver assim. E fui viver assim. Deu certo. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Pode ser que não dê certo. Já teve dias que eu tive vontade de pedir baixa. Mas eu disse, está tão bom esse salário caindo todo mês. Eu já fiquei um tempão sem salário. O negócio não é fácil.
Eu não sei se eu tenho coragem de novo de enfrentar o Golias. Mas irmãos, irmãs, aproveite o tempo de paz que os senhores têm. Especialmente os jovens, o tempo que vocês têm para errar quantas vezes for preciso. Atire de novo, erre de novo, atire de novo, erre de novo. Atire outra vez, erre 1000 vezes. Mas saiba que cada erro que você cometeu foi o preparo para acertar a hora certa. É isso aí. Então, este texto do escritor, do discípulo amado, o nome que ele dá para ele no texto não é João, é discípulo amado. Ele é o único, de acordo com esse texto, que quando Jesus morreu estava ao pé da cruz. O único. Dos discípulos, lógico, né? A mãe de Jesus estava, Maria Madalena estava, mas assim, de homem era só ele. E ele deveria ter ali uns 21 anos no máximo, porque ele começou com uns 8, aproximadamente, datas aproximadas. Logicamente eu inventei essas datas, mas é possível que sejam exatamente essas, porque se ele morreu com 100 anos, ele deveria ter 18, né, quando foi andar com Jesus. E ele era mais novo do que Tiago, enfim, tem uns cálculos aí virtuais que eu fiz para chegar nessa data. Senão ele seria mais de 100 anos e aí ficaria complicado encaixar ele nessa trajetória. A gente vai deduzindo algumas coisas, eu fui deduzindo. Mas perceba, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas ele também veio para ficar. Ele veio com hora, dia e ano para deixar este mundo. E quando os seus irmãos disseram, olha, vamos agora lá para Jerusalém, você tem que aparecer para todo mundo tem que conhecer você. E ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia a hora. Aí ele responde, porém a vossa hora sempre está presente. Isso é uma novidade no pensamento judaico-cristão, uma grande novidade. Porque nós pensamos que nós temos uma hora, né? Jesus disse, a vossa hora sempre está presente. Ou seja, nós já éramos para ter ido. Mas se ainda não fomos, é a oportunidade que temos de fazer a diferença. Entende? Nós já éramos para ter ido. Desde o momento que chegou a nossa hora. Se ainda não fomos, é porque um poder maravilhoso nos segura neste lugar. E aí eu pergunto, com qual finalidade, com qual propósito? Ele responde nesse mesmo capítulo. Ele diz, para fazermos a obra daquele que me enviou. E que obra é? Esta obra de amar. Esta obra do amor. Bom, e aí continua o evangelho. Ele disse que era necessário passar em Samaria. E agora ele está dizendo para os discípulos, olha, eu estou indo para a casa do Pai, vocês estão entendendo? Vamos comigo. Só que Tomé disse, eu não sei para onde vai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Veja, ninguém vai ao Pai. Através de Davi você vai para o Senhor dos Exércitos. Através de Moisés você vai para Iavé. Através de Abraão você vai para El. Ou para o Senhor Altíssimo. Ou El Shaddai. Mas para ir a Ele como Pai. Essa é a obra exclusiva do Cristo no Evangelho de João. Pela primeira vez em toda a Bíblia, no Evangelho de João, exclusivamente, Jesus chama os seus discípulos de meus irmãos. E ele chama o meu Pai de vosso Pai. Está lá no final do capítulo. Mas enfim, aqui no capítulo 14, quando ele diz, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Ele vai concluir esse capítulo dizendo, o versículo 30, 14 e 30. Olha, já não falarei muito com vocês, porque aí vem quem? O príncipe deste mundo. E ele nada tem em mim. Irmãos, nunca nos enganemos. Nós não viemos aqui para ficar. E nenhum poder deste mundo pode ser apoiado por nós. Nenhum. Porque todos eles são instrumentos do príncipe deste mundo. Compreenderam o que eu falei? Nós não somos deste mundo desde que nascemos, não. Mas se ainda estamos lutando pelos poderes deste mundo a favor deles, é porque não nascemos de novo. Nós estamos trocando o eterno pelo efêmero. Estamos que nem Davi, querendo edificar um reino para Deus neste mundo, quando Jesus deixou claro neste evangelho, o meu reino não é deste mundo.
Nós estamos aqui passando. É lógico que nós vamos fazer o que temos que fazer, a obra de amor. Mas não vamos edificar aqui um trono para Jesus nem para Deus. Em todo lugar da Bíblia, somente neste Evangelho, os homens quiseram dar um trono para Jesus, fazer o rei. Está no capítulo 6. Quiseram eleger o rei. E aí uma multidão se reuniu e vamos proclamar o rei. E vamos invadir Jerusalém. E vamos tomar a cidade. E depois vamos derrubar os romanos. Olha como ele é poderoso. Ele tem poder. Ele será o nosso líder. Aí Jesus mandou os discípulos lá para o outro lado. A multidão ficou ali no pé do monte. E ele foi lá para o monte orar. E na madrugada ele saiu por cima da água. Jesus, ele não veio para estabelecer um reino neste mundo, em hipótese alguma. Este mundo já tem um reino, e é o diabo e Satanás. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o reino de Deus é amor. O amor não cabe no mundo. Onde há poder não tem amor. Onde há dinheiro não tem amor. Onde há dominação não tem amor. Amor é uma coisa impossível ao mundo. Por isso é necessário nascer de novo. É uma utopia que se torna factível, que se torna prática e verdadeira por um milagre extraordinário. Quando amamos alguém, quando executamos o amor, quando fazemos isso, é porque um grande e poderoso milagre aconteceu. Glória a Deus, aleluia. E se não for assim, não é de Deus. Porque tudo aquilo que o homem pode fazer pelo seu próprio esforço, pela sua própria pontaria, pelo seu próprio exercício de autoridade, tudo isso que o homem pode fazer é coisa do homem. É verdade. O que é de Deus é aquilo que o homem não pode fazer. O que o homem não pode fazer, eu sei, é de Deus. Não, isso aí não é coisa de homem, isso aí é coisa de outro mundo. Por isso Jesus disse: eu não sou deste mundo como vocês deste mundo não são. Então viajaram e foram para o Oriente encontrar um grande sábio, um homem muito rico do Ocidente. Terno, gravata, um terno muito caro, a gravata muito cara, a gravata dava para comprar um carro zero. Foi para o Oriente encontrar um grande sábio. E chegou lá, encontrou um sábio com o pé no chão, na beira do rio. Um homem simples, um homem pobre. E aí, aquele homem, depois de ter deixado as coisas no hotel, muita bagagem, muita coisa, viajando, homem rico, foi no seu próprio avião. É uma parábola, tá? Mas já aconteceu na vida real. Eu só não vou dizer o nome porque eu não tenho certeza para confirmar que tenha sido assim. E aí, quando ele chegou lá na beira do rio, encontrou aquele sábio. E aí olhou para o sábio e disse: mas eu vim encontrar você. Você não tem nada para oferecer, nada. Olha aí, você não tem nada. E aí o homem sábio olhou para ele e disse: cadê a sua riqueza, os seus pertences? Cadê as suas coisas? E ele disse: não, eu trouxe alguma coisa, mas pouca coisa, porque eu estou de viagem. Eu vim de longe. E aí o sábio olhou para ele e disse: eu também estou de passagem, eu também estou viajando. Nós precisamos entender que nós estamos viajando. Eu não sei o que nos move a vida, mas eu sei o que precisa mover a nossa vida. A convicção pessoal de que estamos indo para a casa do Pai. E quando estamos indo para a casa do Pai, nós começamos a abandonar um monte de coisas. Porque estas coisas aqui, elas estão nos impedindo de caminhar. É muita bagagem. Quem está viajando não leva muita coisa. Então talvez é bom chegar em casa. Eu sei, irmãos, essa mensagem talvez não se adeque a nenhum dos senhores. Talvez seja mais adequada para pessoas muito ricas. Mas não há ninguém, talvez nessa congregação, que deixe de entender o que eu estou querendo dizer. E que eu compreendo está na palavra de quem está viajando. Chegar em casa, eu vou olhar um monte de coisa que eu não uso. E eu vou dizer: está me atrapalhando a caminhar. Eu vou ver quem precisa e eu vou dar para essa pessoa. Ou eu vou vender por baixo preço. Eu vou pegar o meu guarda-roupa, tem roupa demais, eu gasto meia hora escolhendo uma roupa e ainda penso que não tem roupa. Eu vou tirar metade disso aí e vou botar ali embaixo. Vou botar ali embaixo e não vou usar. Quando eu sentir que isso não faz parte da minha vida, quando eu sentir que isso está desapegado da minha vida, então eu vou deixar para trás. Eu estou viajando.
Eu estou viajando. Sabe, irmãos, eu sei que é uma loucura que eu estou falando, mas essa mensagem de Cristo não nos leva a pensar de outra forma. Nós estamos aqui de passagem. Nós não temos que acumular muitas coisas aqui, não. Nós temos que amar o outro. E talvez, se tiver alguém que tenha menos, a gente possa ajudar. Compreende, irmãos? É esse amor. De dar a vida pelo outro. Bom, eu sei que esse amor eu não tenho. Mas talvez dar uma roupa minha para o outro. Esse amor eu tenho. Ah, então eu sou cristão. Tá bom. Vamos fazer o nosso melhor. E vamos fazer de novo, vamos nos acostumar para fazer isso. Amados irmãos, eu agradeço a oportunidade que esta mensagem tenha trazido a edificação para cada um dos irmãos. E que acordemos amanhã pensando assim: eu estou indo para a casa do meu Pai. Amém. E se porventura algum dos amigos, dos familiares, dos senhores partir antes, fora do tempo, precipitadamente, lembre-se, ele foi antes de você. O Pai nos espera de braços abertos no final da nossa caminhada. Mas não estamos sozinhos. Se pensarmos assim, se acreditarmos assim, nós já estamos no caminho. Percebam, meus queridos irmãos, que a nossa grande realização está em estar no caminho. Caminho é andando. Caminho, verdade e vida. É uma figura tridimensional que deve acontecer sem parar. Nunca para. Está sempre evoluindo. Então, a verdade não é estática, não é parada, não é um conceito, é uma dinâmica no caminho e na vida. E é uma pessoa, é Jesus Cristo. Amém. Será que alguém esta noite que ainda não está no caminho e gostaria de tomar a decisão? Hoje, eu vou dar o primeiro passo. Eu vou aceitar andar no caminho. Você não precisa saber de tudo, não. Basta duas coisas: creia em Deus, creia também em mim. Acredite que você está indo para a casa do Pai. Se você fizer isso, então você vai entender as palavras de Cristo também no capítulo 14: deixe-nos a paz, versículo 27, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você vai vencer. O seu mundo é o seu Golias, você vai vencer. Amém. Mais do que isso, né? Já venceu, mas vai vencer, vai continuar vencendo. É caminho, verdade e vida. Não para, é caminho, verdade e vida. Amém. Glória a Deus.